Bom dia a todos, tudo bem? Na última aula assíncrona, na última aula assíncrona, vocês tiveram acesso, tá certo, a métodos iterativos para a obtenção de zero reais de funções. Então vocês viram lá ponto fixo, Newton-Raphson e secante. Hoje nós vamos então dar continuidade ao estudo inicial, como vocês viram no vídeo anterior, ao estudo inicial desse desse conteúdo ainda nesse formato assíncrono, justamente porque nessas duas aulas nós vamos apenas introduzir esse assunto para que posteriormente nós possamos praticar exercícios através de alguns exemplos e aí fica muito mais fácil a compreensão desses métodos realizando a resolução de alguns problemas. Então, vamos entender um pouco sobre a introdução, a definição desses assuntos. E aí, quando for na próxima aula, a gente faz então uma aula num formato mais prático, resolvendo alguns exemplos. Então, vamos lá. O método da abscissão, em que, dada uma função f de x contínua no intervalo de a até b, onde existe nesse intervalo uma raiz única que está entre a até b, é possível determinar tal raiz subdividindo sucessivas vezes o intervalo que a contém pelo ponto médio de A e B. Ou seja, é feito um procedimento em que é utilizado então o ponto médio, a média dos valores, obviamente, de A e B. Para definir-se então o intervalo inicial, atribui-se a B como intervalo inicial, a gente tem então aí A0, primeira variável igual a A e B0 igual a B, e as condições de aplicação são justamente as seguintes, em que o produto f de A vezes f de B é menor do que zero. E a definição então de novos intervalos, que através de um processo iterativo que nós vamos aprender, em que determina-se qual o subintervalo que contém a raiz, esse subintervalo pode ser entre A0 e x1 ou x1 e B, e esse x1 é justamente aquele ponto médio que eu comentei anteriormente. Calcula-se então o produto inicialmente de f de A vezes f de x1 e verifica se esse produto é menor que zero. Se verdadeiro, a raiz ela pertence a esse intervalo de A0 a x1. Caso contrário, a raiz ela vai pertencer ao segundo intervalo, que é de x1 até b. Repete-se então esse processo até que o valor de x atenda às condições de parada que vão estar sendo estabelecidas. E aí, após n iterações, a raiz ela vai estar justamente contida nesse intervalo, de modo que a raiz é tal que b, n menos a n, é igual a b0 menos a0 dividido por 2 elevado a n. Além disso, é definida então uma tolerância, que é uma estimativa para o erro absoluto desta aproximação. Ou seja, a partir de uma quantidade n de iterações, a gente chega no valor para a raiz da equação, por exemplo, aplicando-se um método, e esse valor não é o valor fechado, não é um valor que faz com que f de x seja igual a zero, ou seja, é apenas um valor aproximado, certo? Mas aí, de acordo com as condições de parada, esse valor é a última iteração que pode ser feita. E aí, minha gente, o que é que acontece? Existe então um erro absoluto que está nesse processo entre o valor real, o valor que seria o valor que faz com que f de x fique igual a zero, e o valor que a gente encontrou, que é um valor aproximado. Então, é definido também uma tolerância, que é estimar o erro absoluto desta aproximação. E aí a gente tem então as seguintes condições de parada, certo? Que são então criadas para o método da abscissão, em que se os valores encontrados forem exatos, o critério de parada é o quê? Que f de x, utilizando o valor de x que foi encontrado, seja igual a zero. Ou seja, sendo igual a zero, o x é o x, o valor exato da minha raiz de f de x. Uma vez que o x são valores aproximados, a gente tem o seguinte,
que f de x é menor ou igual à tolerância que foi então estabelecida. Então existe uma tolerância que faz com que a condição seja então atendida. As vantagens do uso do método da absceção são justamente facilidade de implementação, desempenho regular e previsível e a estabilidade e convergência para a solução procurada. Já a sua desvantagem é justamente relativa a que a lentidão do processo de convergência requer um elevado número de iterações para o cálculo de f de x, a necessidade do conhecimento prévio da região na qual se encontra a raiz de interesse, o que nem sempre é possível determinar, por exemplo, o intervalo inicial de A até B, é uma coisa um pouco complexa, e a complexidade da extensão do método para problemas multivariáveis, certo? Para problemas então mais complexos. Aí nós temos também, pessoal, além do método da absceção, nós temos o método da falsa posição. O método da falsa posição, ele calcula a média ponderada dos limites do intervalo que contém a raiz de A até B. Ou seja, ao invés da média aritmética, né, calculada no método da absceção, a gente tem, então, o método da falsa posição que calcula a média ponderada. Aí, através de uma análise do gráfico, obviamente, essa média ponderada é calculada dos limites do intervalo que contém a raiz, e a gente vai aprender posteriormente como calcular essa média quando estiver resolvendo os exercícios. Depois disso, é calculado então definido então o intervalo inicial, atribuindo-se a B como intervalo inicial, assim como no método da absceção que a gente viu anteriormente. E a definição dos subintervalos é feita da seguinte forma. Subdivide-se o intervalo pelo ponto de interseção da reta, que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas. Depois disso, verifica-se, através de teste de parada, se x1 é uma aproximação da raiz. Se verdadeiro, se x1 é uma aproximação da raiz, x1 é a raiz procurada. Caso contrário, define-se um novo intervalo, um novo subintervalo, e é então repetido esse processo. Para então definir um novo intervalo, determina-se qual subintervalo de A0 até x1, lembrando que A0 e B0 são variáveis que a cada iteração elas vão sendo atualizados os seus valores, a gente vai ver como é que isso funciona. Determine-se então qual subintervalo de A0 até x1 ou x1 até B0 contém a raiz desejada. E aí, minha gente, calcula-se então o produto de f de A vezes f de x1 e verifica se esse produto é menor que zero. Se verdadeiro, a raiz ela está no intervalo de A0 até x1. Caso contrário, a raiz ela está de x1 até B0. E esse é o novo subintervalo que vai estar sendo utilizado para efetuar novas iterações. Repete-se o processo, obviamente, de cálculo de subintervalos até que o valor de x atenda às condições de parada, que estarão sendo estabelecidas no início da resolução do problema. Se os valores, obviamente, as condições de parada, se os valores forem exatos, f de x é igual a zero, não sendo, f de x tem que ser aí menor ou igual que a tolerância estabelecida. As vantagens de utilização desse método é justamente a estabilidade e a convergência para a solução procurada, desempenho regular e previsível, assim como do método anterior, e os cálculos são mais simples que o método de Newton que vocês viram no vídeo passado. Desvantagens são justamente a lentidão no processo de convergência e a necessidade de conhecimento prévio da região, assim como no método anterior, conhecer previamente a região na qual se encontra a raiz de interesse. Para a gente finalizar o estudo inicial de introdução a esses métodos, nós temos então o método da falsa posição modificado, FPM. E ele diz basicamente o seguinte: dado uma função f de x contínua no intervalo de A até B, o qual contém uma raiz única, é possível determinar tal raiz a partir de subdivisões sucessivas do intervalo que a contém, evitando ao mesmo tempo que as aproximações geradas pela fórmula de iteração se aproximem da raiz por um único lado. Então vamos ver como é que isso funciona. Inicialmente,
Assim como nos outros métodos, é feita a atribuição do intervalo inicial e tendo então as seguintes condições de aplicação, o sinal da derivada constante e o produto f de A vezes f de B sendo menor do que zero. E a partir disso, é então feito um processo de definição dos subintervalos. Vejam que é o mesmo processo do método da falsa posição, visto nos slides anteriores, em que subdivide-se o intervalo pelo ponto de interseção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas, e verifica se x1 é uma aproximação da raiz da equação. Vejam que até aí a gente tem o mesmo método da falsa posição. Aí, minha gente, nós temos então a definição de um novo intervalo. Só que a partir daí é feita uma sequência de testes que modificam o processo do método da falsa posição. Como é que são feitos esses testes? Primeiro, determine-se qual dos subintervalos se encontra a raiz. Primeiro teste. Verifica se f de A vezes f de x1 é menor que zero. Se verdadeiro, a raiz vai estar, obviamente, entre o intervalo de A0 até x1, que é o novo intervalo. Caso contrário, a raiz vai estar aí nesse segundo intervalo aí de x1 até B0. O segundo teste, vejam que foi feito o primeiro teste e esse método modificado ele traz um novo teste, que é a definição do novo valor de x. Verifica-se então se f de xi mais f de xi mais 1, o novo valor de x, é maior do que zero. Caso seja verdadeiro, ainda, se esse produto for menor que zero, faz-se então f de A dividido por 2. Caso contrário, faz-se f de B dividido por 2. Obviamente, nessa situação, se o produto de f de xi mais f de x1 for maior que zero, numa situação que for verdadeira. Caso contrário, permanecem os valores anteriores. E a gente vai ver isso na prática, como é que isso funciona nos exercícios. Repete-se esse processo até que o valor de x atenda às condições de parada. Se os valores forem exatos, obviamente, como a gente viu nos outros métodos, f de x é igual a zero, não sendo f de x é menor ou igual à tolerância. Certo? Então, minha gente, hoje a gente finaliza. E aí nós temos o próximo vídeo que vocês já devem ter visto, falando sobre o método ponto fixo, Newton-Raphson e o método da secante. Um abraço a todos e até a próxima aula.